Será que a mídia brasileira é realmente imparcial? Ou está sendo influenciada por interesses estrangeiros? Vamos discutir o impacto das influências externas, especialmente dos Estados Unidos e da Europa, sobre como a China e a Rússia são retratadas no Brasil. Descubra como as narrativas internacionais moldam as coberturas jornalísticas e como isso afeta a nossa visão sobre o BRICS e as relações globais. Inscreva-se e acompanhe essa análise crítica. A imparcialidade na mídia sempre foi um objetivo a ser perseguido pelos jornalistas brasileiros. Mas será que a realidade está distante desse ideal? Hoje, vamos mergulhar nas influências e interesses que moldam a forma como as notícias são apresentadas ao público no Brasil, e entender se estamos sendo influenciados por narrativas estrangeiras, especialmente no que se refere à China, Rússia e o BRICS. O ideal da imparcialidade versus a realidade. No Brasil, o ideal de imparcialidade jornalística está sempre em debate. No entanto, muitas vezes a realidade expõe uma teia de influências, ideologias e interesses que podem moldar a maneira como as notícias são relatadas. Especialistas argumentam que algumas coberturas refletem mais os interesses das potências ocidentais, como os Estados Unidos e a Europa, do que os reais interesses nacionais. O caso do BRICS e a imagem da China e da Rússia. Um exemplo claro dessa influência é a forma como os países membros do BRICS, como a China e a Rússia, são retratados na mídia brasileira. Muitas vezes, esses países são mostrados como antagonistas ou inimigos do Brasil, seguindo uma linha narrativa promovida pelo Ocidente. Mas será que isso reflete a realidade? O BRICS representa uma aliança estratégica para o Brasil, especialmente em termos de comércio e cooperação internacional. Enquanto isso, a mídia ocidental busca transformar esses países em adversários, usando uma retórica de medo e desconfiança, especialmente em relação à China e à Rússia. O objetivo seria manter o Brasil alinhado aos interesses econômicos e geopolíticos do Ocidente, mesmo que isso não beneficie o nosso país a longo prazo. A influência ideológica na mídia brasileira. Mas de onde vem essa influência? Muitos jornalistas e veículos de comunicação seguem uma agenda editorial que reflete os interesses ideológicos e políticos das potências ocidentais. Isso pode ser visto na resistência em mudar a narrativa sobre potências emergentes como a China e a Rússia, que são constantemente retratadas como ameaças ao Brasil. Essa parcialidade também afeta a maneira como o público enxerga esses países, muitas vezes criando uma imagem distorcida e limitando o entendimento sobre o que realmente está em jogo nas relações internacionais. No e-book O Jornalismo Ideológico mostra como jornais e a imprensa moldado em relação ao interesse de seus editores e donos em relação à verdade. Se você quer saber mais sobre esse e-book, deixarei o link na descrição para mais informações. Impacto no público e na percepção nacional. E o impacto disso é claro: o público brasileiro é exposto a uma visão unilateral que molda a percepção nacional sobre o mundo. Isso cria uma sensação de que o Brasil deve temer e evitar cooperação com países como a China e a Rússia, quando na verdade essas parcerias podem ser altamente benéficas. A narrativa hegemônica ocidental muitas vezes se sobrepõe aos fatos, levando a uma desinformação que prejudica o desenvolvimento de uma política externa mais independente e plural. Desafiando as narrativas, o que podemos fazer? Então, o que podemos fazer? Em tempos de tanta desinformação e influência externa, é fundamental buscar múltiplas fontes de informação, apoiar o jornalismo independente e questionar as narrativas predominantes. Somente assim poderemos ter uma visão mais clara e justa sobre o nosso papel no cenário internacional e sobre os países que são nossos verdadeiros aliados. A imparcialidade jornalística é um ideal importante, mas no mundo real, somos constantemente influenciados por interesses externos. O Brasil deve estar atento às suas próprias necessidades e buscar construir parcerias baseadas em seus interesses nacionais. A chave para isso está em como consumimos e interpretamos as notícias. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre como a mídia influencia a nossa visão do mundo, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos.
Deixe seu comentário sobre o que você acha da cobertura midiática no Brasil e como ela influencia suas opiniões.